Meus irmãos, uma boa noite, a paz do Senhor. Gostaria de agradecer a você que tem nos apoiado, que tem assistido aos nossos vídeos, que tem compartilhado. Peço também desculpa por ter ficado tanto tempo, sem fazer a live. Eu acho que são quase 2 meses, por motivo de mudança, Eu mudei de cidade. Então eu estou meio que improvisado aqui. Mas aqui nós estamos para falar da palavra de Deus hoje, Essa palavra que alimenta, essa palavra que transforma as vidas. E nessa noite, eu gostaria de falar de um tema, que é um tema que nós já estamos vivendo. E o tema que eu gostaria de dar para essa mensagem de hoje é a apostasia. O que significa apostasia? Apostasia é o abandono da verdadeira fé. Ou seja, apostasia é você conhecer a Cristo, receber o perdão de Cristo, é você viver uma vida com Cristo, receber dons espirituais, conhecer a palavra e você de repente abandona. Isso é apostasia. Apostasia é o abandono da fé genuína em Cristo Jesus. Então é sobre isso que eu gostaria de falar nessa noite. E o tema que nós vamos estar meditando está em 1 Timóteo capítulo 4, verso 1. Fala assim: mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios. Veja que palavra pesada que Paulo fala a Timóteo a respeito dos últimos dias. Que nos últimos dias muitos iriam abandonar a fé verdadeira. E dentro dessa questão de apostasia, se encaixa também a pessoa que se esfria dentro da igreja, a pessoa que deixa de seguir os costumes da Bíblia. Paulo também falou a respeito disso. Paulo disse que nos últimos dias as pessoas rejeitariam a sã doutrina. O que é a sã doutrina? A sã doutrina é o ensinamento da Bíblia. A Bíblia é a nossa conduta, a nossa regra de fé cristã. Então, o Paulo fala que nos últimos dias muitos abandonariam a verdadeira fé. Também ele fala aqui, dando ouvidos a espíritos enganadores. Meus irmãos, se existe o Espírito Santo, que é o Espírito da verdade, existem também espíritos enganadores. Pessoas que aparentam ser usadas pelo Espírito Santo de Deus, usadas pelo próprio Deus, mas que não são. São pessoas que são usadas pelo inimigo. São doutrinas de demônios. Observe que Paulo, certa vez, ele disse: se eu vos mudar a mensagem, se eu vos pregar outro evangelho, além do que eu já tenho pregado, ou mesmo um anjo do céu pregue outro evangelho a qual eu tenha pregado, seja maldito. Veja como essa palavra é pesada. Então, tudo que contraria a Bíblia, tudo que vai contra a Bíblia, nós devemos rejeitar. Tudo que vai contra a Bíblia, todo aquele que prega o que não é bíblico, o que não tem base bíblica, o que vai contrário à Bíblia, nós devemos rejeitar, porque é maldito. São ensinamentos de demônios, são ensinamentos que vão contra a vontade de Deus. E tudo que se opõe a Deus não é de Deus. Quando você ouve uma pregação e aquela pregação que você está ouvindo não condiz com o que a Bíblia diz, meu irmão, entra num ouvido e sai no outro. Não deixa descer para o coração. Paulo disse assim: examinai tudo, retende o bem. Ou seja, ouve, como eu posso dizer, analisa o que você está ouvindo. Se for bom, se for bíblico, amém, absorve. Se não, meu irmão, entra no ouvido e sai no outro. Não deixe isso entrar para o seu coração. Nós temos que
ter um pouco de conhecimento da palavra de Deus. Pelo menos o básico. Isso aqui a gente deve ler todo dia. A Bíblia é algo que deve ser lido, que deve ser estudado, que deve ser meditado. Por quê? Porque se nós tivermos um pouco de conhecimento da Bíblia, dificilmente nós vamos ser enganados. Se nós conhecemos a Bíblia, dificilmente nós vamos dar ouvidos a heresias, a falsos profetas. Porque a heresia, muitas vezes, ela até parece que é bíblica. Muitas vezes nós ouvimos pessoas distorcendo alguns versículos, usando versículos isolados, para daquele versículo criar uma heresia. Criar algo que aquela pessoa quer que faça, quer que aconteça, mas é algo que não é bíblico. Nós devemos examinar o contexto do que aquela mensagem está querendo dizer. Não versículos isolados. E se um pregador, se um profeta de Deus pega isso e prega sobre isso, e as pessoas acreditam, a culpa é nossa. É nossa por quê? Porque a Bíblia diz que nós devemos julgar. Paulo fala assim, examinai os espíritos. Ou seja, devemos julgar se aquilo provém de Deus ou não provém de Deus. Então nós temos que estar apto a examinar isso. E como nós vamos ter discernimento, conhecimento, se nós não lermos a palavra de Deus? A palavra de Deus é ela que dá a base para o nosso ensinamento, para o nosso entendimento. Sem a palavra de Deus, nós facilmente somos enganados. Tanto é que a Bíblia fala, o povo perece por falta de conhecimento. Por falta de conhecimento, muitos são enganados. Por falta de conhecimento, muitos acabam entrando nesse falso evangelho. E quando entra nesse falso evangelho, um evangelho que muitas vezes só fala em prosperidade, só fala em bênçãos, a pessoa acaba desanimando do evangelho verdadeiro e acaba se desviando. Por quê? Porque é ensinamento errado, ensinamento que não é bíblico. A pessoa não cria raiz. A pessoa ela ouve algo que não é real. Então muitas vezes a pessoa ouve aquilo, entra naquele falso evangelho e se desvia. Por isso que Jesus mesmo disse que nos últimos dias viriam muitos lobos em pele de ovelhas. Então o que nós devemos fazer? Se o ensinamento é bíblico, amém. Se não é, não absorve isso, porque não provém de Deus. E o interessante que Paulo também na segunda carta aos Tessalonicenses, capítulo 2, verso 3, fala o seguinte: ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim, sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição. Paulo aqui estava exortando os irmãos de Tessalônica a respeito da volta de Jesus, porque eles estavam afobados, achando que a volta de Jesus ia ser muito breve. Alguns estavam até vendendo suas propriedades, achando que Jesus logo voltaria. Mas Paulo exorta eles dizendo que isso não aconteceria sem que antes viesse a apostasia. Eu acredito que nós nunca vivemos um tempo onde o evangelho tem sido tão defragado como é hoje. Quantas pessoas usam do evangelho para se beneficiar, para ganhar dinheiro, muitas vezes para ser famoso. Isso, meu irmão, isso é tudo apostasia, tudo falso profeta. Então, Paulo, o que ele está querendo dizer aqui? Que quando começasse a apostasia, é que a volta de Jesus estaria muito perto. Jesus, no capítulo 24 de Mateus, disse muitos outros sinais que antecederiam a sua vinda. Guerra, fome, peste, terremotos, o amor se esfriando, falsos profetas, falsos cristos. Mas um dos maiores sinais da volta de Jesus é a apostasia. E nós nunca vivemos, meus irmãos, uns tempos de tanta frieza na igreja como hoje. Irmão largando de irmã e fazendo um novo casamento, não é bíblico.
Pessoas usando o evangelho para ganhar dinheiro, não é bíblico. Pessoas vendendo, irmãos, terreno no céu. Eu já vi isso. Isso não é bíblico. As pessoas hoje não pregam mais sobre pecado, não pregam mais sobre santidade, não pregam mais sobre Cristo. Hoje a pregação é bênção, é riqueza, é prosperidade. Essa é a pregação, mas esse não é o evangelho. O evangelho é totalmente ao contrário do que eles dizem. Alguns dizem assim que se você vier para Cristo, tudo vai melhorar, sua vida vai ser uma bênção. Mentira. Na maioria das vezes piora. Jesus disse, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Aí Jesus também disse assim, ó, aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome sua cruz e siga-me. Veja que a chamada de Jesus não é a chamada para viver o melhor dessa terra, não é para viver bênção somente. Meu irmão, evangelho é renúncia. Evangelho é você negar a sua própria vontade para fazer a vontade daquele que nos chamou, daquele que nos salvou, daqueles que nos reatou com Deus. É por isso que muitas vezes as pessoas desanimam, porque vão para a igreja buscando algo que não existe. Jamais nós podemos entrar numa igreja esperando bênçãos de Deus. Pelo contrário, nós temos que ir lá e agradecer a Deus, adorar a Deus, porque se nós estamos vivos, é porque Ele quis. A Bíblia fala que as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. Então só de eu e você estar respirando, já é um motivo para levantar a mão e dar um glória a Deus bem alto. Porque se não fosse a misericórdia dele, nós já estaríamos mortos. Meu Deus, palavra pesada, mas é a verdade. Nós não temos que ir atrás de Deus por causa de bênçãos. Pelo contrário, nós temos que ir atrás de Deus porque Ele já nos abençoou. Nós estamos vivos com saúde, nós temos a esperança de um dia morar no céu. Muitas pessoas têm a sua esperança em riquezas. Eu vejo muita gente falando, quando eu tiver rico eu vou viver tranquilo. É igual aquele homem da Bíblia, quando ele chegou para Jesus e disse, Senhor, fala para o meu irmão repartir a herança comigo. Jesus disse, quem me fez repartidor de herança entre vós? Aí Jesus contou uma parábola muito conhecida. A parábola do homem que tinha uma terra, tinha um vinhedo, e aquela terra dele produziu demais. Ele disse, agora eu vou descansar minha alma para o resto da minha vida. E Jesus disse, louco, hoje te pedirão a alma. E o que tens preparado? Para quem serás? Isso, meu irmão, é evangelho. Evangelho, meu irmão, é renúncia. Evangelho é você buscar primeiro as coisas celestiais. Porque Jesus disse, buscai primeiro o reino de Deus. E ele disse, as demais coisas vos serão acrescentadas. Se vai ser acrescentada, não adianta a gente ficar buscando, meu irmão. Se vai ser acrescentada, é porque Jesus vai prover. É porque Jesus vai abrir a porta. É porque Jesus vai nos abençoar. Mas devemos primeiro viver uma vida reta diante de Deus e buscar o que é de cima primeiro. É por isso que muitas pessoas desanimam. Porque primeiro buscam as demais coisas e não o reino. Não existe esse evangelho. Jesus morreu para nos dar vida eterna. Jesus morreu para nos reconciliar com Deus através do seu sangue derramado na cruz do Calvário. Esse foi o motivo que Jesus morreu. Não morreu para que nós fôssemos ricos. É claro que algumas pessoas têm algumas oportunidades na vida, onde conseguem ter um melhor salário, ter um modo de vida melhor. Mas, meu irmão, isso não é o que nós devemos ter esperança. A nossa esperança tem que estar em Cristo, tem que estar na volta de Jesus, porque tudo só vai melhorar quando Jesus voltar. Para nós cristãos que subimos, só vai melhorar quando Jesus voltar. Mas enquanto nossa fé, enquanto nossa esperança estiver nessa terra, nós estamos perdidos. Eu vi esses dias no Facebook um comentário de uma pessoa dizendo assim, que 2021 seja melhor do que foi 2020. Amém? Nós também queremos. Mas biblicamente falando, a tendência é piorar. Jesus disse que nos últimos dias
Viriam tempos difíceis. E meu irmão, já estamos vivendo esses tempos difíceis. Não está fácil, meu irmão, viver hoje. Hoje, por exemplo, cristãos são os mortos. Hoje, muitos lugares não têm a liberdade de falar do evangelho. Hoje, os cristãos muitas vezes são julgados pelos falsos profetas. Então, hoje nós vivemos em um mundo difícil, mas a tendência é piorar. Por isso que nós temos que estar totalmente focados na volta de Cristo. E como eu já disse lá no começo, ela está muito perto, porque a apostasia já está muito grande no meio cristão. E observe que o sistema, o mundo, vai totalmente contrário à palavra de Deus. Hoje, se você é gay, se você é lésbica, se você é, seja qual for o seu modo de viver, você deve ser respeitado. Mas quando você fala que você é cristão, quando você fala do pecado, as pessoas não te respeitam. Então já está havendo uma perseguição. Hoje você não pode falar que ser gay é pecado, que usar droga é pecado, que você está julgando, que você está fazendo coisa errada. Irmão, pecado ainda é pecado. Não existe atualização da Bíblia como alguns querem fazer. A Bíblia nunca vai ser atualizada, porque ela é tão atual, meu irmão, como uma notícia que saiu hoje lá no Jornal Nacional. Observe que um livro escrito há 2000 anos atrás é tão atual quanto as notícias que saem hoje. Outra coisa que me chama a atenção é que muitos cristãos não estão mais esperando a volta de Cristo. Muitos cristãos já não esperam mais. Alguns chegam a dizer que Deus está retardando a promessa. E a Bíblia é tão atual que eu quero ler 2 Pedro, capítulo 3, verso 9. Olha o que diz a respeito da volta de Jesus. O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia, mas é longânimo para conosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham a arrepender-se. Então, Jesus não está retardando a promessa. Ele está tendo misericórdia de nós. Ele está tendo piedade de nós. Ele está o quê? Esperando para que nem todos se percam, mas que todos venham a arrepender-se. Então, meu irmão, Jesus vai voltar. Nós devemos estar preparados, vigilantes, aguardando a sua volta. Os sinais já estão aí. Não tem como negar a Bíblia. As pessoas podem falar que a Bíblia é mentira, que a Bíblia foi escrita por homens, podem falar o que for. Mas, meu irmão, a Bíblia está se cumprindo cada dia mais. Então é dever nosso abrir os nossos olhos e aguardar Jesus, vivendo uma vida reta diante de Deus, uma vida de santidade, em comunhão com nossos irmãos. Porque é só assim nós vamos alcançar a vida eterna. Hebreus fala assim: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Então, meus irmãos, Jesus também disse assim que quando todas essas coisas começarem a acontecer, que era para nós abrir nossos olhos, porque a nossa redenção estava próxima. E nunca esteve tão próxima como agora. Vamos continuar, meus irmãos, nos preparando, vivendo uma vida de santidade, louvando ao Senhor, aguardando a tão sonhada promessa de um dia entrarmos no céu. Muitas vezes eu sinto cansaço físico, mental. Aí eu começo a pensar assim: meu Deus, Jesus podia voltar já e levar embora. Porque essa vida, meu irmão, essa vida é só canseira. Nós nunca vamos ter uma paz, um descanso como no céu. Então, meu irmão, vamos estar firmes, esperando a volta de Cristo, porque breve ele vai voltar. Como já li aqui, ele não retarda a sua promessa. Ele está sendo longânimo para conosco, para que todos venham a arrepender-se. Amém?
Meu irmão, que Deus abençoe muito a sua vida. Sou grato a Deus pela vida de cada um. Que essa palavra possa ter entrado no seu coração. E que nós possamos estar cada dia buscando ao Senhor, vivendo uma vida de santidade, aguardando a tão esperada gloriosa volta do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Amém? Vamos estar orando nesse momento. Papai querido, no nome de Jesus. Graças te dou, Deus, por essa maravilhosa oportunidade de mais uma vez, ó Pai, estar levando a tua santa palavra, papai. Senhor, que o teu Espírito Santo venha abrir nossos olhos, que o teu Espírito Santo venha nos guiar, que o teu Espírito Santo, ó Deus, venha nos alertar, ó Pai, para a tua volta que é tão iminente, Pai, a tua volta que breve vai acontecer. Continua nos guardando, nos ajudando, ó Pai, a viver uma vida de santidade, Pai. Abençoa cada um, ó Deus, que está assistindo a esse vídeo. Abençoa todas as famílias, ó Pai. Guarda as nossas vidas. Continua, Deus, blindando a nossa mente, Senhor, para toda dúvida, toda seta do inimigo, toda heresia, ó Pai. Que não venha, Senhor, fazer morada nos nossos corações, mas que através da Tua palavra, Pai, nós venhamos ter entendimento do que provém de Ti e do que não provém. Papai, nos dá uma boa noite de descanso, um bom fim de semana, ó Pai, esse resto de semana, debaixo das Tuas mãos potentes e poderosas. Papai, no nome de Jesus, receba essa oração. Eu creio na vitória, Pai. No nome de Jesus, amém. Irmão, que Deus abençoe a tua vida, no nome de Jesus. E quarta que vem, se Deus quiser, estaremos mais uma vez juntos, meditando mais um pouco na poderosa palavra de Deus. Um grande abraço, fique na paz do Senhor.